Ok, então estamos retomando aqui as nossas meditações nos salmos, que a gente chama de salmos de aleluia. Esses salmos compreendem aí desde o salmo 111 até 118, depois de 146 até 150, né? Vamos olhar hoje então para o salmo 147. O Salmo 147 é um salmo realmente belíssimo, digno assim da nossa atenção. E aqui a gente tem Deus sendo louvado, né? Porque é a ênfase dos salmos de aleluia, né? Sempre começando e terminando com a palavra aleluia. Às vezes inicia com a interjeição no final, mas o verbo no início ali, uma convocação ao louvor no início, mas a tônica sempre sendo essa, né? Deus deve ser louvado, Deus deve ser louvado, Deus deve ser louvado. E esse chamado, então, à elevação da nossa mente, do nosso pensar, né? Do nosso sentir, para que a gente realmente foque em Deus, a gente olhe para Deus e seja alentado e animado com o fato de que Ele realmente merece o nosso louvor. É interessante essa ligação do louvor a importância do louvor para a nossa vida devocional, espiritual e até para o fortalecimento da nossa fé, no sentido de que o louvor, inclusive, tem relação com o enchimento com o Espírito Santo, né? A gente tem muita literatura produzida, especialmente nesse último século, com o advento do pentecostalismo, né, e toda essa ênfase em ser batizado com o Espírito Santo, como uma segunda experiência, e de ser cheio com o Espírito, do Espírito Santo, etc. E daí algumas ênfases assim em métodos, né, o que que é necessário para ser cheio do Espírito Santo. Um monte de coisa foi produzida ao longo das últimas décadas sobre esse assunto, mas a Bíblia é tão maravilhosa porque ela é simples demais, né? Quando Paulo fala sobre ser cheio do Espírito Santo, ele diz: olha, vocês não vão se embriagar com vinho, vocês vão se encher do Espírito. E aí ele vai dizer, falando entre vós, aí com salmos, hinos, né? E dando graças a Deus, ou seja, louvando a Deus com hinos e cânticos espirituais. Então ele fala muito sobre isso, sobre a gente elevar a alma e cantar louvores a Deus e expressar diante de Deus a nossa gratidão. E é a partir desse processo de louvor, de elevação da alma, né? A partir então desses exercícios de aleluia, que a nossa vida é revestida com graça e cheia do Espírito Santo de Deus. Não precisa de nada além disso, né? Além da gente suplicar a graça de Deus sobre nós para que Ele nos encha e louvarmos o nome de Deus. Então, esse exercício do louvor, né? Da gente sair de nós mesmos e colocar diante de Deus expressões de gratidão, né? De afeto, de consideração, né? Demonstrar a Ele o quanto nós o consideramos, né? É, Cantar sobre os atributos, sobre as características dele que são tão maravilhosas. Essas coisas todas fazem bem à alma, fortalecem a fé e nos enchem de graça. Por isso, os salmos, aleluia. E aí no Salmo 147 a gente vai ter isso, não apenas Deus sendo mostrado como digno de louvor, mas o Salmo aqui começa diferente, dizendo assim, ele diz que é bom louvar ao Senhor, né? Verso 1 diz, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. A palavra traduzida aí é tão interessante, porque é uma palavra que significa que esse salmista tem um contentamento prazeroso em louvar. Ou seja, para ele, louvar é bom demais. Louvar é algo que enche o seu coração de contentamento. E a gente também aprenderia muito, né, sobre contentamento se a gente louvasse mais, né? O louvor produz no salmista esse contentamento, essa alegria aí sem medida. O Salmo tem três divisões. É interessante que não apenas ele chama o louvor no início e no fim, como os outros, mas as divisões, inclusive, têm relação com os chamados ao louvor. Tem um chamado ao louvor aí no início do Salmo, então, no verso 1, louvai ao Senhor. Mas a gente encontra o Ontem, segundo chamado ao tava louvor. falando com o César, né? Conversando, trocando ideia, tá, tá, tá. Espera aí que eu Pode vou você ver aqui, aqui, eu canto. irmãos, vou acertar aqui. Pronto, agora eu acho que ficou jóia. Então a gente tem o primeiro chamado ao louvor aí no verso 1, né? Em que a gente tem o aleluia inicial, mas tem também um chamado ao louvor um pouco mais adiante no verso 7, né? Cantai ao Senhor com ações de graças. É o segundo chamado aí no Salmo. E aí inicia a segunda divisão. E
quando a gente continua lendo, lá no verso 12, um terceiro chamado: louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Esses três chamados definem então a divisão do salmo, né? A primeira divisão é essa, né? Nós devemos louvar a Deus Criador, Todo-Poderoso, o Deus que restaura Israel, Deus também que destrói os perversos, versos 1 até 6. Essa é a tônica aí nesse primeiro bloco. Na segunda divisão, Deus deve ser louvado porque ele cuida da sua criação, né, com a sua providência, e ele salva aqueles que confiam na sua graça. Então, de 7 até 11 é o conteúdo aí da segunda divisão. E a terceira divisão, né, no terceiro bloco aí, depois do terceiro chamado ao louvor, Deus deve ser louvado pela eficácia da sua palavra. E é interessante, porque ele, por meio da sua palavra, cumpre as suas alianças. É o Deus que cumpre as alianças, tanto alianças estabelecidas ali com a criação, a aliança da criação, como também as alianças com o seu povo, né? Eu vou fazer a leitura aqui do Salmo todo, em seguida a gente olha rapidamente para aquilo que consta nos detalhes, mas diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti, estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra, e sua palavra corre velozmente, dá a neve como lã, espalha a geada como cinza, ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm, mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. É um salmo realmente precioso demais. E a gente percebe essas ênfases, né, dadas aí em cada divisão. Primeira divisão, versos 1 a 6, né? Louvemos a Deus, esse Criador todo-poderoso que restaura Israel e destrói os perversos. Olha só, verso 1: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor, ou seja, como eu falei no início, né? O salmista está dizendo aí, como diz o bom mineiro, né? Louvar a Deus é bom demais. É isso que ele está dizendo, né? Ele se entusiasma com esse louvor ao Senhor. E é algo que a gente até tem que parar para pensar, né? Será que a gente se entusiasma no louvor ao Senhor, né? Às vezes é tão interessante isso, porque tem às vezes alguns momentos de cântico, e graças a Deus a gente tem percebido isso, né? Deus tem concedido à nossa igreja essa dádiva aí da gente louvar a Deus assim, cada vez melhor. Eu tenho notado isso. O último domingo mesmo foi muito gostoso. Mas acontece às vezes isso, né? A gente está cantando às vezes um hino tão animado e que tem uma letra, né? Que tem um chamado assim, à adoração, ao louvor efusivo e, sei lá, um cântico que diz exaltai, por exemplo, a Deus, né? Aí você vê a pessoa cantando ali com a carinha meio tristinha, meio fechada, parece que não está prestando atenção muito, ou não está entendendo o que que significa isso, cantar a Deus com exultação, vamos dizer assim, né? Exultai, exultai, vinde todos louvar. E a pessoa cantando ali com a carinha que parece que não está entendendo bem o que significa o verbo exultar. E aqui nesse salmo a gente tem esse salmista dizendo: é bom, é amável, né? Cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Ele está falando aí dessa bênção que ele pode desfrutar, né? De poder louvar ao Senhor com o cântico.
Por que ele deve ser louvado? Ele é o Deus que restaura, é o Deus que cura. Versos 2 e 3, né? O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os de coração quebrantado, lhes pensa as feridas. É uma referência direta à restauração que Deus operou, né? Quando trouxe o povo de volta do exílio, um povo que estava esmagado, né? Que tinha sido ali moído depois de 70 anos de disciplina, sob a disciplina de Deus, sob um poder opressor. E agora esse povo trazido de volta para sua terra, podendo buscar a Deus novamente, Deus tratando desse povo, curando esse povo, pensando as feridas do povo. Ele realmente é digno de ser adorado, de ser louvado, porque é o Deus da restauração. É a restauração de Israel, também a restauração de cada um de nós, a restauração que ele opera na vida da igreja ao longo da história. Um Deus que continuamente vem até nós para sarar o nosso coração e para restaurar a nossa vida. Isso é maravilhoso, digno realmente da gente louvá-lo. Além disso, ele governa sobre o cosmos. E esse governo dele é impressionante, a sabedoria de Deus e o governo dele são impressionantes. No verso 4, quando diz assim: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. É, quem gosta de astronomia fica espantado, né? Quando a gente pensa assim na quantidade, né, de estrelas e não apenas agora a gente fala de uma galáxia, mas de muitas galáxias existentes. E o texto dizer que Deus conhece cada estrela pelo nome. Olha só que impressionante. Eu, como pastor, não consigo conhecer os membros da igreja, mas pelo nome, né? A igreja vai crescendo. E aí eu olho para a pessoa conversa comigo e falo: puxa, eu quero lembrar o nome. Fico com vergonha disso. Deus não, ele sabe o nome de cada estrela. Ele não se esquece do nome de nenhum de nós, de nenhum de nós pelo nome. E também o texto diz: as estrelas são conhecidas por nome. O verso 5: grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Ou seja, esse é o Deus realmente cuja sabedoria é além de toda medida. Mas ao mesmo tempo que ele é tudo isso, esse Deus que governa todas as coisas, olha a intervenção dele na história. Ele ampara os humildes, verso 6. Ele dá com os ímpios em terra. Ele está operando os seus juízos temporais, ele está também mostrando, manifestando o seu amparo, o seu cuidado com aqueles que são pequenos, com aqueles que são fragilizados nessa terra. Então, por isso ele deve ser louvado. Primeiro bloco de chamada ao louvor. Mas em seguida, no verso 7, outro chamado ao louvor, né? Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Aí agora é essa ênfase, né? Não apenas do louvor cantado, mas o louvor também tocado, o chamado a instrumentistas, a músicos agora sendo que devem também dedicar os seus dons musicais para louvar, para tocar louvores ao Deus que merece ser adorado. Por que ele merece ser adorado? Porque ele cuida da sua criação, é o Deus da providência. Versos 8 e 9: que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Isso é tão bonito, né? Ou seja, ele ouve o clamor das aves e ele então alimenta, ele as supre, ele provê alimento para elas, ele cuida da relva, né? Ele cuida então de toda a criação, do gado, das aves. Isso é maravilhoso, um Deus que cuida da criação. E ao mesmo tempo que ele faz isso, você vê lá, o filhotinho do corvo clama e Deus ouve e alimenta, mas ele rejeita o autossuficiente. Olha lá, verso 10: não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Ele, pelo contrário, diz o verso 11, ele salva aqueles que confiam na sua graça. Agrada-se o Senhor dos que o temem. Eu acho tão interessante aqui um comentarista, o Alan Harmon, ele diz assim, que esse termo aqui, que é traduzido por temor, ele está falando não da reverência ou do medo de um escravo, mas está falando da reverência de uma criança, né? Aquela criança que entende, essa pessoa aí que cuida de mim, né? Esse é o meu pai que cuida de mim. Então ele agrada-se do Senhor, agrada-se o Senhor destes que se aproximam dele com essa reverência de uma criança que confia no seu pai, né? E dos que esperam na sua misericórdia. Mais uma vez, aquela palavra, a gente viu muito essa palavra nos salmos históricos, também nos salmos de Páscoa, né? É um termo hebraico aí, que o termo é hesed,
que significa literalmente amor constante, né? Aqueles que esperam na sua misericórdia, nesse amor leal, nessa fidelidade de Deus se renova unicamente por graça, né? Um amor gracioso que alcança a nossa vida e que nos auxilia. É o amor que configura, que é a base da nossa salvação, é o amor também que é a base da nossa relação constante com Deus. O tempo todo a gente está entendendo isso, né? Que é por conta da misericórdia dele que nós não somos consumidos, é por conta da misericórdia dele que nós somos acolhidos e abençoados. E é o Deus que então agrada-se do seu povo, e ele trata a esses que fazem parte do seu povo com essa misericórdia, com essa graça salvadora. Em terceiro lugar, ele deve ser louvado porque ele cumpre as suas alianças. Ele faz isso por meio da sua palavra poderosa. A palavra de Deus é uma palavra eficaz, então ele deve ser louvado pela eficácia dessa palavra. E é por meio da ação desta palavra que ele está cumprindo aí as suas alianças. É interessante como nesse Salmo 147, Deus é mostrado assim, cumprindo as alianças por meio da sua palavra e dos seus comandos, né? De certa maneira, o terceiro chamado ao louvor endereça-se agora a Sião, a cidade de Jerusalém, né? E aí, essa é uma referência muito preciosa, não apenas geográfica, mas teológica, falando do lugar onde Deus cumpre a sua aliança para com Davi, onde ele cumpre as suas alianças de salvação, o lugar que ele escolheu para ser adorado naquele lugar. Então, toda uma referência realmente ao seu povo, o eleito, o povo com quem ele estabelece pacto. E aí o texto diz: louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Ele reforçou as trancas das tuas portas, abençoou os teus filhos dentro de ti, estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Jerusalém que tinha sido destruída, mas foi agora restaurada e agora é esse lugar seguro, né, habitável novamente. O seu povo está ali e está sendo muito bem cuidado pelo Deus que confirma realmente a sua aliança para com o seu povo. Ele prometeu que esse é o seu povo, que ele não desampara o seu povo, que ele restauraria o seu povo, inclusive com as promessas feitas ali já desde o período do exílio. Isso agora tudo é confirmado. E o povo de Deus é suprido plenamente, não é? Isso é maravilhoso. Mas a partir daí a gente vai ver essas referências à palavra, aos comandos de Deus. E aí, não apenas Deus confirmando a sua aliança para com Sião, mas a sua aliança para com toda a criação, por meio da palavra. Verso 15, ele envia as suas ordens à terra, a sua palavra corre velozmente. E agora aí a referência é a palavra dita por Deus, né, aos comandos de Deus que organizam e que suprem todas as coisas na ordem da criação, porque diz: dá a neve como lã, espalha a geada como cinza, arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio em São José do Rio Preto? Não, não tem São José do Rio Preto, mas o frio está aí, né? Manda a sua palavra e o derrete, ou seja, também Deus agora, num devido tempo, ele diz: agora termina o frio e vamos agora a uma nova estação, né? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento, as águas correm. A ideia aqui é uma ideia tão interessante, porque está dizendo que não, aquela ideia de um Deus criador que se afasta da criação não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia regula as estações. E cada mudança no clima tem a ver com o comando dele. Ele não é alheio a nada, nem mesmo a essas mudanças, não é? E no final, essa palavra de Deus dá o comando e que comanda as estações, também comanda os crentes, comanda os corações. Verso 19: mostra a sua palavra a Jacó. Deus revela a sua palavra ao seu povo. Ele mostra as suas leis e os seus preceitos a Israel. E aí termina o salmo: não fez assim a nenhuma outra nação, todas ignoram seus preceitos. Aleluia. E eu confesso que a primeira vez que li esse salmo, né, logicamente lá anos atrás, eu achei meio esquisito o final dele, porque diz assim: não fez assim a nenhuma outra nação, todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Eu falava: nossa, esse salmo é um salmo antimissionário, né? Porque está dizendo: as nações ignoram os preceitos. Louvado seja Deus, porque as nações ignoram os preceitos. Eu entendia mal o salmo, não é isso que o salmo está dizendo aqui. O salmista não está terminando o salmo dizendo aleluia, porque as nações ignoram os preceitos de Deus. Não é isso. O que ele está dizendo é que aleluia, porque todas as nações estão longe de Deus, ignoram seus preceitos,
mas Deus mostrou graça a Jacó. Deus deu a Jacó, sem merecer, a sua palavra. Ele está salvando pessoas nesse mundo graciosamente pela sua palavra, unicamente pela sua misericórdia, como foi mostrado lá atrás. Então, nós, se não fosse pela misericórdia de Deus que enviou a sua palavra a nós, nós também ignoraríamos os seus preceitos. Se não fosse a graça de Deus que nos visitou, nós também estaríamos longe dele, estaremos perdidos. Mas Deus foi tão maravilhoso que, sem a gente merecer, ele olhou para nós, nos amou. Não apenas ele chamou as estrelas pelos nomes, mas ele também nos chamou por nome. E agora nos trouxe para Sião, né? Para sua cidade, para sua aliança. E ele agora nos concede graça e nutre a nossa vida e salva a nossa vida por sua palavra. Tudo isso sem a gente merecer. Então, não tem outra coisa a dizer a não ser aleluia, né? É por isso que o salmo termina dessa maneira. Todas as nações sem a tua palavra estão perdidas, Senhor, mas o Senhor mandou a tua palavra para nós. Deus, o que é isso? Por que o Senhor fez isso? Não há razão, a gente não consegue explicar isso adequadamente, né? Como aquele hino que a gente canta, eu não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, né? A gente não sabe, não consegue explicar, mas a gente só consegue e a gente só pode responder a isso não com qualquer tipo de questionamento, mas com o derramamento do nosso coração em louvor, em gratidão, e a gente louva a Deus por sua grande salvação. Então não tem nenhuma vanglória aqui, apenas gratidão de pecadores salvos pela graça, e como a gente tem dito aí no final das meditações sobre outros salmos de aleluia, a gente tem muita razão para entender isso, que na vida desses que temem a Deus, como essa criança que confia no Pai Celestial e que confia na sua misericórdia, esse louvor de Deus, né, esse aleluia deve permanecer para sempre. E assim a gente finaliza aqui essa olhada, um salmo um pouco mais longo, né, o Salmo 147, um dos mais longos até agora dentre os salmos de aleluia. A gente já vai encerrar então a nossa gravação para abrir espaço para os pedidos de oração.